professores, tudo bem? Nós chegamos no nosso módulo 5 e nele a gente vai conversar um pouquinho sobre gramática. Mas a gente vai fazer um recorte nessa discussão, por quê? Nesse módulo a gente destacou alguns temas, né? A gramática ela apresenta inúmeras possibilidades de estudo e a gente recortou alguns temas. A gente vai falar um pouquinho de pontuação, um pouquinho de organização da frase do período, de ortografia, acentuação. Então aí a gente colocou aspectos de naturezas diferentes que a gramática normativa normalmente mistura, então a gente vai distinguir um pouquinho esses dois grandes aspectos aí. Então a gente tem, de um lado, o que a gente chama de aspectos propriamente gramaticais e de outro, o que a gente costuma chamar de aspectos notacionais da língua. O que seriam então esses aspectos notacionais? Vamos pensar no caso, que é um acontecimento que se falou bastante na mídia, ainda se fala, que é a questão da nova ortografia. O que aconteceu ali? A gente teve uma reunião, né, que durou bastante tempo, com várias pessoas envolvidas, que representando os países falantes da língua portuguesa, e se chegou a um acordo, né, de notações da escrita ortográfica, e a partir de decretos que foram, né, instituídos em cada país, seguindo esse acordo ortográfico, se institui que a partir daquele momento algumas escritas deveriam ser dessa ou daquela forma, né? A gente até sabe que nesse caso da nova ortografia, nessa última mudança, que não foi a primeira, né, nós já tivemos vários processos de mudança, a gente teve vários efeitos, pensando em hífens, palavras que começaram a se fundir. Enfim, ali foi um tema que gerou algumas mudanças e alguns outros, mas não foi também uma mudança tão radical como às vezes as pessoas pensam. O fato é, o que a gente conclui, né? O notacional na língua é aquilo que de tempos em tempos vai sendo decidido e acordado e que vai sendo modificado por decisões, né? Decisões de povos, ou enfim, de união, de grupos, de falantes de diferentes países. E aí você tem, então, alguns tipos de leis ou decretos que, de alguma maneira, instituem uma forma que, a partir daquele momento, aquilo será daquela forma. Então, isso é o que a gente chama de notacional. São esses aspectos que são passíveis de mudança por decisões, porque, enfim, eles têm uma forma, né, de se organizar diferente do que a gente chama de aspectos propriamente gramaticais. Então, dos temas que a gente colocou lá, a ortografia e a acentuação gráfica são aspectos notacionais. Os gramaticais não são dessa forma. Por quê? O que vai acontecer? Nós temos várias formas de expressão do idioma. Vamos pensar, por exemplo, na flexão, né, de gênero, de número, masculino, feminino, singular e plural. Não dá para falar, olha, a partir de hoje a gente vai mudar a marca de masculino em português, vai passar a ser a letra E, que vai marcar o fonema E, que vai marcar o masculino. A gente tem como regra de formação do idioma que o masculino em português normalmente se forma pelo O, no substantivo, né, o menino, e o feminino pelo A. Menina, há alguns substantivos que têm, né, algum padrão um pouco diferente, mas o básico é isso. Qualquer substantivo novo que for criado, ele vai seguir essa lógica. Ou ele vai para o masculino com O, ou para o feminino com A. Então, isso é um aspecto realmente gramatical. Ele vem de toda uma história da língua, de todo o processo de origem da língua, desde o latim, da transformação, e vai passando. Pode até ser que no processo de séculos de uma língua, um aspecto gramatical vá sofrendo transformação, e é claro que até vai, mas não é uma transformação decidida a priori. Ou seja, ela pode acontecer de dentro para fora da língua, no próprio uso, porque como a língua é muito orgânica, às vezes determinados usos vão ficando, eles não vão dando conta do que a língua precisa naquele momento histórico, e aí as transformações vão acontecendo muito lentamente e de dentro para fora. Enquanto que o notacional não é assim, quer dizer, são decisões que vão sendo tomadas para padronização, para que a gente tenha uma organização. Também é importante também destacar isso, né? O notacional procura regular algumas coisas ligadas ao aspecto da escrita, né, do registro escrito, que de tempos em tempos vão sendo acordadas ou transformadas, normalmente com o objetivo de unificação, de manutenção de uma escrita padronizada, né, do português. Isso não só acontece na língua portuguesa, como acontece em diversas outras, né? Então a gente tem esse tipo de questão acontecendo em outros idiomas também. E isso não está fora da língua portuguesa. De forma geral é isso.
A gente se encontra numa próxima oportunidade.